Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos falar do regime jurídico das faturas. Era suposto começar no início deste mês, fruto de uma reunião tripartida entre AGT, OCPCA e também os softwares. Foi então que estamos numa fase experimental e entra em vigor definitivamente em janeiro de 2026. Mas a Ordem já está a preparar os seus membros. Caso arrancasse mesmo ao início de outubro, já alguns membros da Ordem estariam preparados. Há uma task force de vários formadores ao CPCA que estão já desde há 2-3 meses a preparar membros ao CPCA. O alargamento é bom porque vai fazer chegar a formação a vários membros e ninguém melhor para explicar isso do que a Presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Cristina, que hoje vai estar numas vestes estranhas, né? Normalmente ele aparece a entrevistar, mas hoje vai nas vestes de entrevistar. Cristina, muito bom dia, bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Joel, bom dia, LAC, bom dia aos ouvintes da LAC, bom dia a todos, bom dia, Sr. Santos, muitas saudades. Voltar a casa sempre tão bom, né? Muito bom bem. Dia, Joel, bom dia, Cristina. Então, um tema quente, né? E que já tem dado muito que falar. Já tem dado muito que falar, é o novo regime jurídico das faturas, que muda de nome, o equivalente cai, agora é só regime jurídico das faturas. Está a dar muito que falar, porque é novo, tem novidades e tem que ser. Muito bem, Cristina Silvestre, Presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, e que vem falar sobre esse tema, como explicou e bem, já tem dado muito que falar. É necessário preparação, tal como o IVA, tal como todas as outras novidades legislativas. A Ordem sempre procura formar e informar os seus membros para que estejam prontos para os desafios. Mas, Cristina, vamos começar pelo histórico dos decretos das faturas. Qual é o histórico que temos em relação aos decretos das faturas? Muito bem, então é assim, o primeiro decreto presidencial das faturas é de 2013, é o 149/13, de 1 de outubro, entrou em vigor em 1 de janeiro de 2013. Entretanto, este decreto vigorou até 31 de março de 2019, porque em 1 de abril de 2019 entrou em vigor o 292/18 de 3 de dezembro. Este 292/18 de 3 de dezembro é que está connosco a data, ficou revogado no dia 21 de setembro, de 22 de setembro até 31 de dezembro é o período então em que os softwares estão a fazer os testes, a conformar os últimos detalhes, que é para entrar em vigor, de facto, o 71/25 de 20 de março. Bem, Cristina, e o que é que correu mal nos anteriores? O 149, eu gostei muito do 149, tem assim uma proximidade muito grande com o decreto 149, porque em dezembro, 21 de dezembro de 2013, eu criei uma fatura modelo para partilhar com as empresas, para as empresas terem um guião a seguir. Daqui para frente, o seu documento tem que obedecer esta regra. A verdade é que este 149/13 trazia um artigo que dizia que era de caráter obrigatório constar na fatura, em rodapé, processado por computador.
Toda a gente pensou que era fazer em Word, escrever em rodapé, processado por computador. Fazer em Excel, escrever em rodapé, processado por computador. Esqueceram-se que havia lá a regra da numeração sequencial. E por que havia a regra da numeração sequencial? Eu dou sempre este exemplo até nas formações. Nós, quando começámos a acompanhar as empresas, encontrávamos, assim, uma fatura repetida 2, 3 vezes. O mesmo número, o número 20, tem 5 vezes, emitiram 5 vezes. Mas depois, nas contas, só estava uma delas. E as outras, o que é que acontecia com as outras? Era festa, eram não declaradas. Foi assim que surgiu o 149. Para então dizer às empresas que, doravante, todos têm que usar um sistema de faturação que permita a numeração sequencial. Mas foi muito mal interpretada por causa deste artigo que mencionava o processado por computador. Quando surge o 292, e por que surge o 292? Por causa do ambiente IVA. Íamos ter IVA em 2019. O IVA é um imposto muito formal, não compactua com a informalidade. Por isso surgiu o 292/18 com regras para anular o que tinha corrido muito mal no 149. Por exemplo, já não é qualquer software, tinham que ser softwares certificados pela Administração Geral Tributária. Softwares certificados e controlados pela Administração Geral Tributária. Novos requisitos obrigatórios, novas regras, que esteve a funcionar até a data, mas este também já correu muito mal. E por que correu muito mal? E isso ouvimos várias vezes em conversa com a Administração Geral Tributária. Porque eu sou das pessoas que sempre disse à AGT, mas a AGT, como é possível? Eu fui à base de dados, comprei um software porque vocês dizem que está certificado, mas depois a AGT notifica-me alegando que o software tem anomalia, já não serve. O que é que está-se a passar? Há uma expressão que eu uso muito e o Joel vai concordar. Eu estou sempre a dizer que as pessoas não são sérias, né? Que nós não somos sérios. Nós não somos sérios. Parece que uns andaram a certificar uma versão e quando vieram para o mercado a vender, trouxeram outra versão. Mas o mais grave neste 292 nem é isso. É o facto de existirem empresas a pegarem uma fatura certificada, feita num software devidamente certificado, copiam em Word, copiam em Excel e começam a vender, a liquidar o IVA, ou seja, vendem e cobram o IVA este que nunca é entregue, porque estão a emitir sob uma base falsa. Estas situações nós, enquanto profissionais das contas, encontramos. O legislador também encontrou. É neste momento que eu digo, às vezes, que o legislador faz conforme aquilo que é a nossa preocupação perante o mercado. Já encontramos muitos documentos falsos. Qualquer um de nós já ouviu a história de que vai-se para as lojas, depois pergunta, quer desconto ou quer fatura da AGT? E lá depois a pessoa opta pelo desconto. Quando optam pelo desconto, quer dizer que estão a emitir uma fatura falsa. Então, o 292/18 de 3 de dezembro, que entrou em vigor no dia 1 de abril de 2019, vai deixar de existir por conta disso. Deixa de existir por conta disso e vai surgir o 71/25. E o 71/25 vai mudar a nossa maneira de ser e estar no dia a dia dos processos de procedimentos para quem vende bens ou presta serviços. Em resumo é isso, Joel. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou, está a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. A nossa convidada é Cristina Silvestre, Presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, que nos fala como é que a Ordem está a encarar estas alterações, está a preparar os seus associados e, naturalmente, várias transformações estão a decorrer, já lá chegamos, já explicamos o histórico dos decretos das faturas, o que correu mal nos anteriores e agora Cristina Silvestre, decreto presidencial 71/25 de 20 de março. Quem está sujeito? Todos. Todos que vendem bens e serviços, todos. Até o particular que estiver a vender uma agulha tem que emitir fatura. Só para se ter aqui uma ideia de o que é isso, o que é que eu quero dizer com todos. Quem vive, e vou mencionar aqui o Quilamba, porque vou falando com algumas pessoas que fazem esta gestão. Quem vive num Quilamba, vive num prédio num Quilamba, tem um coordenador do prédio. Então, os moradores deste prédio pagam um dinheiro ao coordenador do prédio todos os meses, que é para manter o prédio limpo, em segurança, o jardim tratado.
Este coordenador do prédio tem que emitir fatura sempre que receber os 5.000 kwanzas, o 4.000 kwanzas do morador. Até estas, gestão de condomínio coletivo ou singular, devem emitir faturas. Empresas que vendem bens e serviços, associações, sociedades civis, com ou sem forma comercial, entidades sem fins lucrativos, todos temos que emitir fatura. Todos. Então, todos nós estamos sujeitos. Estamos a vender um bem, o João vai vender um carro próprio. Tem que emitir fatura. Muito bem. E o que é que não é considerada fatura? Né? Porque a antiga era a lei das faturas e documentos equivalentes. Esse é só não é, regime jurídico das faturas. Afinal, o que é que não é considerado? Fatura pro forma. Não é fatura. A nota de débito não é fatura. A nota de crédito não é fatura. O aviso de cobrança não é fatura. Exemplos concretos, Cristina. Não é? Restaurantes, às vezes dão alguma coisa, etc. Por favor, explique situações em que se aplicam essas coisas. É assim, o Joel precisa de comprar um computador e vai a Lelo solicitar uma fatura pro forma para levar à sua empresa e analisarem se vão mesmo adquirir este computador. Depois, decidem comprar o computador e nunca mais se lembram da fatura. Pagam pela proforma. O João, quando for fazer o pagamento, vai receber a fatura e esquece a fatura no carro. Qual é o documento que levou para a empresa? Fatura proforma. E ficou eternamente a fatura proforma anexada, o comprovativo da transferência. Fatura proforma é só um documento informativo, não serve para a prestação de contas. E há muitos bons gestores a fazerem pagamentos sobre faturas proformas e a fatura definitiva nunca chega. Para já, se a fatura nunca chega, se a entidade que emitiu a proforma nunca emitiu a fatura final, todos que ficam com as faturas proformas guardadas estão a assinar a fuga ao fisco. O documento que prova o pagamento da aquisição de um bem ou de um serviço é uma fatura recibo. Se for a fatura, tem que depois exigir o recibo, porque agora o 71 vem dizer que o recibo é obrigatório. É obrigatório a emissão do recibo sempre que se paga uma fatura. Se eu estou a pagar a pronto, nem sequer passo mais pela fatura. Estamos agora a pagar para a aquisição de um computador, é logo a fatura recibo, 2 em 1, com os dados da empresa, como é óbvio. Então, isto não é considerado. Há um dado muito importante que não constava nos anteriores diplomas e que agora consta desta lista do que não é fatura. Sabe o que é, Joel? Não, por favor. A requisição de fundos. Requisição de fundos é um documento de controle interno que o despachante utiliza para registrar aquele dinheiro que recebe do importador para pagar os direitos aduaneiros. Eu disse assim, o legislador encontrou aquilo que nós encontramos no dia a dia. Nós, às vezes, que encontramos como justificação de milhões e milhões a requisição de fundos. Eu até cada vez que estou em sala de formação ou em seminário a falar sobre este novo diploma e chego nesta linha da requisição de fundos, eu digo, a requisição de fundos neste grupo é só uma indireta, bem direta para os senhores despachantes. Requisição de fundos não é fatura, não justifica a despesa, é apenas um documento de controle interno, porque ele recebe 1 milhão para pagar os direitos e tem que ter um documento a fazer prova de que recebeu este dinheiro e depois então faz o seu controlo, mas o controle que for fazer à volta desta requisição de fundos, todos têm que obedecer o regime jurídico das faturas. Muito bem. Já vimos o que não é considerado fatura, né? Aqui vários exemplos. Vamos agora aos requisitos obrigatórios, não é? Os requisitos são os mesmos que já existiam no 292. Adicionaram novos requisitos, nomeadamente, vamos ter hora da emissão da fatura. Acabou a festa. Temos que ter. Joel, se tens uma empresa, a empresa funciona das 9 às 16. Então não vais ter fatura em data de emissão meia-noite. Data e hora da emissão. Aqui é a hora, que não existia, agora vamos ter. O código hash.
o código racha já deu muito o que falar. Agora entra nos requisitos obrigatórios. É um código que permite personalizar que aquela fatura está a ser emitida pelo Joel. E mais ninguém vai conseguir criar ou falsificar. Se alguém tentar copiar, este código racha vai acabar por denunciar. Essas são as grandes novidades e tudo o resto mantém-se. Mas aqui, em sede dos requisitos obrigatórios, eu preciso de explicar um desafio que é muito comum e até desafio aqui os ouvintes que estão a acompanhar o Contas na Hora a verificarem nos seus arquivos o seguinte. A fatura é 100 mil kwanzas e é de serviço. Debaixo de 100 mil vai aparecer 6.500. Total 93.500, ou seja, do valor do serviço, deduzem a retenção na fonte, a taxa de 6,5 e dizem logo qual é o valor a pagar, 93.500. Esta fatura é classificada como indevidamente documentada e, em bom rigor, deve acrescer a matéria coletável em sede de imposto industrial e tributar 25% para aqueles casos em que a taxa é 25%, ou então 35%, pois casos em que a taxa é 35%. Onde é que está o erro? É a pergunta. Mas está correto, eu descontei a retenção. O serviço é 100, retenção 6,5, qual é o total a pagar? 93.500. Está errada esta fatura. Eu acho que até a própria Administração Geral Tributária não tem estado a prestar muita atenção neste aspecto que eu menciono aqui, mas é para todos prestarmos maior atenção. Por que eu insisto em dizer que esta fatura é indevidamente documentada? É indevidamente documentada porque os requisitos obrigatórios dizem tem que constar o preço unitário e o preço total. E diz mais, é fatura de serviço? Sim. A retenção vem como uma nota explicativa em rodapé, anuncia, olha, este documento está sujeito à retenção à taxa 6,5, ponto. Não pode ir alterar o total do documento. O total do documento só fica alterado no recibo, porque a retenção é no ato do recibo. Quando se emite o recibo, é que acontece a retenção à taxa correspondente, que no caso é 6,5. Muita gente descontam diretamente na fatura, é indevidamente documentado. E podem fazer esse teste. Se calhar é um TPC no final do programa, irem verificar no arquivo, se não têm no vosso arquivo uma fatura cuja retenção na fonte está a deduzir o valor da fatura e não está no recibo. E lembrar aqui que os recibos agora são de caráter obrigatório à sua emissão. Muito bem, Cristina. Temos aqui já vários elementos e várias novidades neste tema que já dá e vai continuar a dar muito que falar, que é o regime jurídico das faturas. Já falamos sobre o histórico dos decretos das faturas, ocorreu mal dos anteriores. O decreto presidencial 71/25 de 20 de março, quem está sujeito todos. Já explicamos o que não é considerado fatura e também falamos sobre os requisitos obrigatórios. Mas, Cristina, agora vamos falar sobre esse tema da faturação eletrónica. Há softwares a serem definidos, há alterações que precisam ser feitas e soubemos pelo comunicado da AGT que houve uma reunião tripartida entre a AGT, as empresas de software e a OCPCA e o comunicado diz mesmo que após consultada a OCPCA e as empresas de software foram tomadas algumas decisões que a Cristina vai clarificar, já são do conhecimento do público, mas eu sei que essa é uma iniciativa que a Cristina, antes mesmo de estar no Conselho Diretivo da OCPCA, no tempo que ainda estava aqui a apresentar o Contas na Hora, já dizia que era urgente ter essa reunião. Se finalmente acontecer, quais são as decisões, quais são as implicações e o que é que as pessoas devem ter em atenção nesse tema da fatura eletrónica? Eu acho, Joel, que o senhor legislador também ouviu o programa naquela altura e tomou aqui determinadas medidas que vai, se calhar, melhorar o mau comportamento. Porque eu não acho correto que um software, nem temos que achar correto, que está certificado a ser publicitado pela Administração Geral Tributária. Nós compramos este software porque está a ser publicitado. Afinal, há alterações que depois tudo que fazemos a AGT não reconhece. E eu dizia, temos que falar com os produtores dos softwares, com a AGT e a OCPCA. Temos que fazer uma reunião em trio, temos que nos sentar, temos que falar. Joel, nós já tivemos reuniões com vendedores dos softwares
e não conheciam o regime jurídico das faturas. Como é possível? E esta reunião era para dizer o seguinte aos softwares. Nós, empresas, e quando digo nós, estou a falar das empresas, porque são as empresas que os nossos membros acompanham, nós, empresas, já não podemos estar a ser penalizados por culpa dos softwares. Não, nós nem podemos aceitar isso. Até que eu agora disse que, como temos requisitos no 71/25, estes requisitos devem ficar nos softwares já por defeito. Quando eu estiver a emitir, se faltar uma informação, nem me permite sequer concluir. Obrigatoriamente tem que existir isso. Ainda bem que o legislador também se deparou com essas situações menos boas entre os softwares e as empresas. Umas vezes funcionam em conformidade, outras vezes não. Se calhar até muitas versões descontinuadas ainda em uso no mercado e ninguém consegue controlar isso. O legislador traz a faturação eletrônica, ponto. Deixa-me só dar aqui uma nota muito importante e já voltamos à faturação eletrônica. Existe um grupo neste decreto, e já tinha no 292 e volta a constar neste, de várias definições. E define a fatura, define a nota de débito, define a nota de crédito e define documento fiscalmente relevante. Já não consta o equivalente e surge o documento fiscalmente relevante. Mas também ele já indica quem são esses documentos que vão ser agora classificados como sendo documentos fiscalmente relevantes. O recibo é um documento fiscalmente relevante. A nota de débito, a nota de crédito, o despacho aduaneiro são considerados documentos fiscalmente relevantes. Agora sim, voltamos à faturação eletrónica. A faturação eletrónica, o que é que isso quer dizer? Joel, neste momento estamos nós a emitir uma fatura. Antes de concluirmos o processo, a AGT vai ler a fatura para validar se está em conformidade. Então, logo a AGT faz essa leitura, dá-nos a confirmação e só assim é que finalizamos a nossa emissão para dar a cópia ao nosso cliente. Faturação eletrónica é em tempo real. A Administração Geral Tributária vai receber ao minuto. É a Administração Geral Tributária que nos vai dar o conforto se o documento está ou não está em conformidade. No fim do dia, eu estou a traduzir isso como sendo fiscalização em tempo real. É ali, aos segundos, a correr, a AGT a validar ao mesmo tempo. E esta faturação eletrônica é para todos? Ainda não. Ainda não é para todos. Nos primeiros 12 meses serão para os grandes contribuintes e todos os fornecedores do Estado. Não interessa o regime em IVA. Se for uma micro, presta serviço a uma unidade orçamentada, já tem que usar a faturação eletrónica. Joel, eu vou dizendo nas formações, acabou a festa. E vou dizendo mais. Joel tem uma empresa de comunicação, não tem contrato com o Estado. Joel, quer o meu conselho enquanto profissional da área? Por favor. Esteja logo em faturação eletrónica. Sabe por quê? Porque não conhecemos o dia da manhã. Se amanhã o Estado lhe bater a porta, o Joel já está na faturação eletrónica. E é esta regra que vai fazer com que o ecossistema todo fale a mesma linguagem. Muito bem. Faturação eletrônica é obrigatório para o grande contribuinte, mas todos que fazem fornecimento ao Estado, independentemente do seu regime. É simplificado, é de exclusão, está a fornecer ao Estado, recebe pagamento. O que é isso de fornecedor do Estado? Vou traduzir em miúdos. Recebe pagamento das ordens de saque, porque é a forma como o Estado paga, então já tem que estar na faturação eletrônica. Mas esta faturação eletrónica, Cristina, é algo novo? É uma inovação do sistema? Já existia? O que é que mudou? É algo novo. Nós fazíamos as faturas e a AGT tinha contato com as faturas via ficheiro SAFT. Com a faturação eletrónica, a AGT recebe num minuto, Joel. Estamos agora a emitir uma fatura. Eu vou agora fazer uma fatura para as minhas aulas que eu dou no ISAF. Tenho que emitir a minha fatura porque, enquanto professora, sou profissional liberal. Vou agora estar a emitir a minha fatura para o ISAF e a AGT recebe a fatura ao minuto, ao segundo, ao mesmo tempo. Isso também, Joel, vai facilitar. A nossa vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. E por que vai mudar? Vai mudar porque a fiscalização já está a acontecer a cada documento emitido. A AGT já não vai nos solicitar os 1000 documentos para submeter de suporte, porque ela já está a acompanhar todo o processo.
à medida em que vamos estar a fazer aqui a emissão dos documentos. E mais, quase que as contabilidades, mesmo nas empresas de especialidade, podem estar a ser feitas ao dia. Porque se a AGT valida, quer dizer que vai ficar o registro no portal. Nós vamos ter que ter acesso a esta informação e começarmos a acompanhar a emissão dos documentos diariamente. O documento da venda, o documento da compra, já começam a ficar disponíveis. Agora, há um problema que todos levantam nas formações. Nós da CPCA estamos a dar formação desde sempre, o diário já está preparado para a formação, um grupo de formadores, nós conseguimos recrutar um grupo de 21 formadores só para estarem num único grupo e a contribuírem para a melhoria dos materiais. Há um grupo restrito que fez todo o material, partilhou com o grupo e toda a gente andou a analisar e a dar contribuições de melhoria. Hoje temos um conteúdo deste tema 71/25, com quase 60 slides só para a formação. Estamos a dar em 6 horas, 3 horas no primeiro dia, 3 horas no segundo dia. E a nossa regra da formação, recuamos na era IVA, Joel. Nós começamos a formar Angola em matérias do IVA em 2018. E o IVA entrou em vigor em 2019. Praticamente um ano antes da entrada em vigor do IVA, nós já estávamos a formar Angola e quando o IVA entrou em vigor, já tínhamos formado mais do que 3.000 membros da CPCA. Esta regra, Joel, vamos manter em todos os diplomas novos que surgirem, que trazerem aqui esta obrigatoriedade da OCPCA formar os seus membros. E a ideia é começarmos a preparar os nossos membros com antecedência, neste período, e são eles que depois vão falar com as empresas. Eles são um porta-voz direto sobre estas matérias nas empresas. Como sabes, Joel, a OCPCA forma os seus membros. Os seus membros, depois de estarem preparados, vão então replicar para fora. Mas aqui, em sede da faturação eletrónica, há um desafio que todos comentam. Faturação eletrónica, doutora? Não estamos a esticar muito a perna? Como assim? Faturação eletrónica? Naquele portal que desaparece, ficamos horas e horas e nada. Como assim faturação eletrónica? Vocês estão aí buscar? Então é assim, o legislador também sabe disso. O legislador sabe que eu de quando em vez até fico a gozar. Acho que o portal está em coma induzido. Os técnicos da GT adoram deixar o portal em coma induzido. Eu não gosto disso. Então o legislador ouviu também esta minha reclamação. E o que é que ele fez? Vai ser possível emitir fatura em ambiente de contingência. Há uma anomalia, falha de energia, anomalia no sistema, seja o que for, de um lado ou do outro, do lado do contribuinte ou do lado da Administração Geral Tributária, vai ser possível emitir a fatura em ambiente de contingência, modo offline. Quando o sistema renovar, reativar, aquilo então vai passar para validação da Administração Geral Tributária. Esta é uma das maiores novidades que vamos ter neste decreto, por isso é que eu digo, a nossa vida vai mudar. Se o portal não estiver a funcionar, não precisamos de fazer madrugadas para controlar se o portal abre, se não abre, podemos ficar tranquilos e tão logo o sistema reativa, conseguimos submeter. E este funcionamento em offline não pode ultrapassar os 60 dias. E tão logo volta à normalidade, o sistema vai então ativar para frente. Outra novidade neste diploma é os softwares e as gráficas vão ter que informar a AGT quem são as empresas que compraram os seus softwares. Quem são as empresas que vieram encomendar blocos de fatura na nossa gráfica. A AGT quer acompanhar isso. No fim do dia, insisto, e não desisto, Joel, acabou a festa. E para além desta informação, há mais um dado. A cada 2 meses, os softwares têm que informar a AGT o volume de negócio do seu cliente e a atividade do seu cliente. O Joel tem uma empresa de comunicação, de 2 em 2 meses o sistema que estiver a usar tem que reportar à AGT o seu volume de negócio e a sua atividade. Quer dizer que o legislador também já encontrou esta anomalia em sede do 292/18. Agora vem o 71 para conformar tudo aquilo que o mercado andou a tratar menos bem.
Muito bem, caros ouvintes, sou agora sintonizou, está a acompanhar o programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. A nossa convidada hoje é a Presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Cristina Silvestre, que hoje vem falar-nos sobre o novo regime das faturas. Há uma lei nova já em vigor e, naturalmente, a Ordem já está a preparar os seus membros há algum tempo e nós já estamos a falar sobre esse tema aqui hoje. Você vai saber mais como também ser preparado, se não membros podem ou não. Eu já sei a resposta, mas vou perguntar na mesma, não é meu trabalho perguntar. Mas vamos para um breve intervalo, voltamos já a seguir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Contas na Hora. Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer: olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na Hora. Caro ouvinte da LAC, renovados votos de muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. A nossa convidada hoje é Cristina Silvestre, Presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, o que, noutras ordens, é o equivalente a bastonário. Está aqui para falarmos sobre um tema que é muito caro para as empresas nesta fase, que é o regime jurídico das faturas, que é uma nova legislação que está já em vigor. Já trouxemos aqui vários aspectos. A Ordem está há alguns meses a preparar os seus membros. Já falamos sobre faturação eletrónica, os requisitos obrigatórios, o que não é considerado fatura, ocorreu mal nos decretos anteriores, o histórico dos decretos, e agora vamos então, Cristina, se calhar começar por falar um pouco sobre a formação antes de tocar nos outros aspectos. Alguns membros poderão estar-se a perguntar, e nos grupos da Ordem tem havido muito essa pergunta. Olha, eu tenho no meu escritório muitos colegas que querem fazer o curso, eu tenho uma empresa de contabilidade, tenho lá 3 jovens que nem estagiários são, não têm acesso à área privada, mas gostava que fizessem parte, ou seja, por que a Ordem não forma os não-membros? E pedem mesmo que os seus profissionais, embora não sejam membros e nem sejam estagiários da Ordem, porque os estagiários até têm acesso às formações, mas os responsáveis das suas empresas querem que estas pessoas tenham acesso à formação. Afinal, esta formação começou quando? Cristina Silvestre, quantas formações já foram feitas e quem pode participar, e para quem nos está a ouvir e quer fazer parte, que deverá fazer, e no seu ponto de vista, será que a classe já está a afluir em massa à formação sobre o novo regime, ou ainda há um hiato grande, diferente do IVA, né, que tivemos mais de 2.000 membros formados em um ano? Agora aqui o número de membros aumentou e queremos saber qual é a estratégia da Ordem para chegar a todos e, claro, se os não-membros também podem participar. A partir dos não-membros não podem participar porque, como sabem, as formações na OCPCA estão muito abaixo do valor do mercado. Por isso, quem vai formar os não-membros são os nossos membros. A Ordem prepara os seus membros para os seus membros depois
tratarem de preparar os outros, os seus clientes, os seus funcionários que não têm acesso a esta formação, porque senão começamos a entrar aqui numa fase de que a Ordem está a fazer concorrência ao seu próprio membro, e não pode ser. E por que é para o membro que faz parte, é estatutário, a Ordem garantir formação contínua para os seus associados, para os seus membros. Entretanto, esta aderência ainda está muito tímida, que eu ainda não percebi porque é que está muito tímida. Tivemos um desafio porque muitos dos nossos colegas são as empresas que querem pagar e na área privada não têm acesso a estas empresas. Entretanto, a equipa do Sr. Rui Santos já esteve a trabalhar nisso, já é possível emitir faturas para as empresas mandarem os seus profissionais que são nossos membros a esta formação. Já formamos algum número, mas a aderência está muito pouca. Eu também ainda não percebi porque que os diretores financeiros, os administradores financeiros, os gerentes, os diretores gerais não estão a mandar os seus funcionários para fazerem a formação do regime jurídico das faturas. Este decreto é de 20 de março, nós temos o material preparado já há mais de 4 meses, todo o material, e deixamos para próximo da entrada em vigor a formação do propósito, que é para não estarmos muito distante. E deve estar alguém a perguntar, e então as inscrições estão fechadas? Não estão fechadas, estão abertas, é só entrarem para o site e escolherem o horário que querem fazer. Eu estive a fazer o último grupo de formação e já tive mais do que 80 pessoas em sala. Eram 2 grupos, 2 turmas, 40 e poucos cada uma delas, e correu muito, muito bem. O nosso apelo é que tenha um contabilista, procura saber se já se fez a formação do regime jurídico. Se não, vai a tempo de fazer. Até porque é esta formação que vai criar, dar base de dados, dar conforto de como vai interagir com o produtor do software. Tem aqui informações que cada um de nós vai ter que olhar depois para o técnico do nosso software e validar se está tudo em conformidade. O decreto não é 100% igual ao 292, tem alterações profundas, alterações únicas que nunca tivemos, há mesmo muita novidade, por isso temos todos que criar condições para fazer esta formação. Às vezes que eu vou assim para uma grande superfície, Joel, vejo as meninas do caixa, estão atrapalhadas, e eu olho e fico a pensar, essa claramente que nunca fez uma formação do regime jurídico das faturas. Então, esta formação é para todos. Os contabilistas têm que fazer, para depois então irem fazer seminário. Quem não tem academia pode fazer um seminário, apresentar as novas regras que vão agora acompanhar as empresas no dia a dia dos processos e procedimentos. Muitos membros não estão a fazer. Quantos já se formou até agora? E qual é o apelo para os membros? Nós já tivemos aqui mais do que 300 membros formados, é muito pouco, é melhor levarem esta formação com a seriedade devida, porque senão, como é que vocês vão se defender nas empresas que estão a acompanhar? Quando é que vão ter certeza que é software? Para já, qualquer uma das empresas tem um software. O que é que podem começar já a fazer? Mal termina o programa, mandem já um e-mail para o vendedor do software e procura saber se ele está no grupo que tem estado a reunir todas as terças-feiras com a Administração Geral Tributária. E eu sei que esta reunião já dura mais de 1 ano. Se estão a usar um software e o dono do software vai dizer, reunião com a GT, a GT está a reunir com todos, é um caso suspeito. Eu fico já com reserva. Porque se tem um negócio software, tem que saber que a AGT está a reunir com os produtores para chegarmos então ao momento em que vamos ter todas as bases de dados preparadas para descarregarem nas nossas. Porque depois o que é que vai acontecer, Joel? Um software já reúne todos os requisitos, já fez todos os testes na plataforma, que aliás a plataforma acaba disponível esta semana, da teste. Está tudo e a AGT já se comprometeu, o Dr. Leiria comprometeu-se na reunião, cada vez que o software tiver passado no teste, vai-se divulgar imediatamente. Então, quando ele vier instalar na minha base de dados, no meu escritório, eu tenho que pedir um exemplo de cada tipo de documento que o regime jurídico orienta que tem que ser feito. Tive reuniões, softwares certificados e não emitiam nota de débito, não emitiam nota de crédito, não emitiam recibo, só emitiam fatura. E eu disse claramente que este nunca leu o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, né, que é o que era. E lá nós tirar o Diário da República e fornecer.
Isto não pode voltar a acontecer. Se o membro está de uma empresa, acompanha uma empresa, tem que marcar uma reunião com o senhor do software. Se o senhor do software apresentar a confirmação de que já está em utilização, já está tudo validado, por favor, queremos olhar para um exemplo de fatura, um exemplo de recibo, um exemplo de nota de débito, um exemplo de nota de crédito, um exemplo de fatura recibo. São os documentos que um software certificado deve então emitir. Basta que falta um, já é um software que não podem usar. Muito bem. Então, Cristina, agora vamos olhar para outros aspectos ligados a este tema bastante importante, que ainda não está a ser levado com a importância que é necessário, mas se calhar porque ainda não falamos, vamos falar depois das penalizações, mas vamos falar um pouco, Cristina, do dever de comunicar. É uma grande novidade esta dos softwares que vão comunicar a cada 2 meses o nosso volume de negócio e a nossa atividade, é obrigatório para os softwares. Quem está a vender, Joel, o Joel vai, por exemplo, a uma loja de mobília e vai comprar várias coisas, total da fatura 25 milhões. A empresa que está a vender estes bens tem que comunicar os seus dados à Administração Geral Tributária. Joel, isto e não desisto. Acabou a festa. Joel vai pagar 25 milhões para adquirir um bem, um serviço. Temos que comunicar à AGT quem é a pessoa que pagou a partir de 25 milhões. E eu estive a pensar, Joel, se aquela situação das sócias, das quitandeiras, né, que vamos ouvindo muito que as senhoras fazem as sócias, mas as sócias não é só para pequenos negócios, também há para grandes negócios. Então elas têm que controlar para nunca ultrapassar os 25 milhões. Porque se chega a 25 milhões, obrigatoriamente a pessoa que está a pagar em seu nome vai ficar com os seus dados divulgados quando aquele dinheiro não é só dela, são de várias pessoas. Então, esta é uma das grandes novidades neste dever de comunicar. Muito bem. Informar a Administração Geral Tributária sempre que o valor da aquisição comece de 25 milhões. Joel, vamos supor que alguém ganha 500 mil kwanza e de repente está a comprar qualquer coisa de 26 milhões. Onde é que sai o dinheiro? Ganha na loteria? É público, também ajuda com o branqueamento de capitais, não é? Coloca-nos mais perto de sair da lista cinzenta do Garfim. Estamos na lista cinzenta porque não temos esses controlos e esses controlos têm que começar a existir. Exatamente, Joel. Vamos então agora falar sobre o inventário. Cristina, o que é que esta legislação traz em relação ao inventário? Quando estive a fazer esta formação há dias, eu pensei assim e partilhei em turma. Nos anos 90, eu andava muito pela Mutamba, porque trabalhava ali perto e andava a pé. Em janeiro, novo ano, estamos aí a trabalhar. Eu passava em muitas lojas e que já ainda estavam fechadas e tinha sempre lá um papel escrito, fechado para o balanço. Fechado para o balanço, fechado para... Isso deixou de existir, já não existe isso. Mas não existe. Estão a fazer, não estão a fazer, já estão todos muito modernizados. Por que deixou de existir? Também nunca ninguém veio explicar por que deixaram de existir. Talvez agora, por causa do 71/25, do 20 de março, vamos voltar a ter isso. Porque até 15 de fevereiro de cada ano devem submeter a existência final do ano anterior, à base de dados da Administração Geral Tributária. Têm que informar, junto da base de dados da AGT, qual é a nossa existência final a 31 de dezembro. Quando é que é feito isso? 15 de fevereiro. Ponto. Eu já estou a dizer às pessoas, é melhor começarem, e aqui os ouvintes que ainda não fizeram a formação, os colegas que estão a acompanhar que ainda não fizeram a formação, e ainda não tiveram tempo de ler, sabiam que agora vocês vão ter que reportar as existências até dia 15 de fevereiro? Qual é o meu conselho? É melhor terem já a cultura de validar as existências mês a mês. Todos os meses comecem já a validar as existências. Terem já esta cultura, melhorando, se alguma coisa não está a funcionar bem, atrás aqui, atrás ali. Então, para quando chegar a janeiro, só já falta reconciliar o mês de dezembro. É reconciliado em janeiro e até 15 de fevereiro conseguem então submeter a existência final devidamente reconciliada com o sistema de gestão do estoque, a contabilidade e o portal do contribuinte. Porque se submeterem no portal do contribuinte a informação A
terem na existência, de facto, informação B e na contabilidade informação C, são 3 empresas, não pode ser uma única, são 3, porque tem informações, 3 grupos de informação totalmente diferentes. Vamos agora falar da contabilidade, né? Que implicações traz? Outra boa nova na contabilidade, Joel. E qual é a boa nova? Tal como no inventário, vamos reportar a 15 de fevereiro, a contabilidade vamos ter que informar a 10 de abril. E aqui o legislador foi buscar uma informação, Joel, que sempre fez-me muita confusão. As pessoas confundem o fecho fiscal com o fecho comercial. Fecha a contabilidade em abril, fecha a contabilidade em maio. Abril e maio é fecho fiscal, meus senhores. Abril e maio é para pagar imposto industrial. Se formos à luz da lei das sociedades comerciais, fecha-se a 31 de março. Tanto é que sim, que agora o legislador veio dizer, como vocês estão a fechar a 31 de março, até dia 10 de abril tem que submeter o SAFTE da contabilidade. Joel, insiste e não desista, acabou a boa vida. A contabilidade tem que ser submetida ao ficheiro do SAFTE até o dia 10 de abril, sobre a informação da contabilidade do ano anterior. Vamos agora olhar para a fatura premiada, não é? Fatura premiada, Joel, também vais-te lembrar, tem a minha assinatura. Fatura premiada tem a minha assinatura. Por quê? Porque eu sempre ouvi que na cidade chinesa, na cidade da China, perguntam sempre que é fatura da AGT ou que é desconto. E lá as pessoas optam pelo desconto. E nunca mais é emitida a fatura verdadeira. E eu sempre disse nos eventos com a AGT, por que não se cria uma recompensa, um prêmio também para o funcionário tradicional? Quem é o funcionário tradicional para mim? Aquele funcionário que não tem negócio próprio, vive do seu ordenado ao mês, que sai para ir comprar o saco de arroz, a caixa de massa, a caixa de óleo, o saco de açúcar. Esse que vai fazer essas compras para o seu sustento ao longo do mês, que vai ao barbeiro, que vai à cabeleireira, que vai fazer as unhas. Qual é o interesse dele em solicitar fatura se não há nada? Depois nós não temos cultura de muita coisa. Então é mais fácil criar assim uma recompensa. E aí na altura, um dos administradores da GT disse-me logo, doutora Cristina, fique tranquilo. Já pensamos na fatura premiada. Eis que agora temos no 71/25 a fatura premiada. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir de agora, e é já o TPC que eu deixo, porque a fatura premiada, tal como o diploma, a efetivação de facto é a partir de 1 de janeiro de 2026. Enquanto isso, comecem já a solicitar as vossas faturas. Ponham o vosso NIF, que é o número do bilhete de identidade, e comecem já a guardar as faturas, a fazerem um arquivo. Só para começarem já a ter esta cultura. Joel, eu não saio do barbeiro sem fatura. E vou 2 vezes a semana ao barbeiro. Eles até já me conhecem. Já sabem, quando eu estou de pé, a olhar de um lado e do outro, estou à espera da minha fatura. Todos que não têm esta cultura, comecem a partir de hoje à tarde a solicitar a fatura. Foi ao colégio do filho, solicita a fatura com os seus dados. A creche solicita a fatura com os seus dados. Mas há aqui determinadas aquisições que não podem concorrer. Telecomunicações e restauração não podem concorrer para a fatura premiada. Então são todas as outras aquisições. E é a grande novidade, a AGT vai dar prêmios. Já saiu até um regulamento próprio da lista de prêmios que vai ter mobiliário, eletrodoméstico, viaturas, casas, e assim, vários prêmios. E os prêmios vão estar divididos em 2 grupos, sorteios diários, depois o sorteio mensal, que é já o grande prémio. Então, olha, são todos chamados doravante a solicitarem as vossas faturas. As senhoras que vão fazer as unhas, que depois ficam unhas lindíssimas, o cabelo, as tiçagens, as perucas, as tranças de 4 horas. Peçam fatura às vossas cabeleireiras e com os dados completos. O vosso NIF tem que constar, o vosso nome tem que constar. Aliás, leiam o artigo 10º deste 71/25, onde constam os requisitos obrigatórios a constar numa fatura. E agora, por fim, o sancionatório, né? Que sanções, né? As sanções são as mesmas que já existiam no 292/18. Entretanto, agora tem um outro desafio.
há penalizações para os softwares e para as gráficas. Por exemplo, uma empresa está a tentar submeter o ficheiro SAFT e não funciona, tem anomalia, e essa anomalia é atribuída ao software. O software, por cada período, é penalizado em 600 mil kwanzas. O legislador, Joel, ouviu aquelas reclamações desde sempre. Não é justo, não é justo. Nós compramos um software certificado e a empresa que está a ser penalizada. Esta penalização agora é passada para o software, caso se prove que a culpa é deles. E, em resumo, quase todos a culpa é deles, porque nós nem entendemos nada de software, nem sabemos mexer. Nós só compramos. E se de repente está a dar falhas, tem problemas, alguém é culpado. E o culpado não podemos ser nós. Então, esta é a grande novidade aqui nas penalizações. As faturas têm prazos para emissão, Joel. E o prazo para emissão é 5 dias úteis. Então, logo bem seja fornecido ou o serviço seja prestado, temos 5 dias úteis para emissão das faturas. Quem não cumprir com isso tem penalização. Quem não emitir fatura tem penalização de 7% por cada fatura não emitida. Se passar das 4 faturas, deixa de ser 7% e passa a ser 15% por cada fatura não emitida. Então, tem assim penalizações que vão mesmo nos pôr na linha, nos disciplinar. Acabou a boa vida, todos são chamados a fazer aqui um exercício interessante. E eu acho, Joel, que vai acontecer... Este regime vai fazer mais ou menos o que aconteceu em IVA. Lembra-se que o IVA esperava-se que fossem só 424 grandes contribuintes como obrigatório e depois mudou-se? Não, podem ser todos. Quem tiver as condições criadas pode aderir voluntariamente. Eu quando digo que para mim, e vale o que vale, mas é para mim, a entrada em vigor do IVA foi um sucesso, quase que me comem viva, né? Não gosto de ouvir a falar isso, mas eu só afirmo isso por uma razão muito simples. De 424 empresas, passou para mais de 1.900 empresas no regime geral do IVA em 1 de outubro de 2019, porque as empresas, os grandes, pressionaram o ecossistema e quem quisesse continuar teve que aderir. Eu às vezes digo assim, quem é uma micro que vai querer perder um grande contribuinte como cliente? Ninguém. Então, é melhor eu criar condições para eu continuar na nossa boa relação. O mesmo vai acontecer com a faturação eletrónica. A senhora pode dar aqui a sua opinião, faturação eletrónica, ou continuamos e só passamos daqui a 12 meses? Não adiem mais para 12 meses. Vamos já todos para a faturação eletrónica, porque a faturação eletrónica é fiscalização ao segundo, na hora, tempo real, é assim que diz a norma, em tempo real. Quem não estiver na faturação eletrónica, se calhar vai criar o sistema da inteligência fiscal da base de dados da AGT, vai começar a criar contribuintes de risco, né? Esta não está na eletrónica, merece maior cuidado. Não está na eletrónica, como é que está a fazer isso? O que é que está a acontecer? Todos os olhares caem por cima. Ao passo que, se tiver na faturação eletrónica, já não é risco tão alto, né? Já não vai ser elevado o risco. Chegamos ao fim do nosso programa. Sabemos que há uma formação a decorrer, que vai continuar. Só os membros podem inscrever-se na área privada do site da Ordem. Se ainda não se inscreveram, inscreva-se já. Há várias formações a começar regularmente, então você ainda vai a tempo de se inscrever. Vamos também aproveitar um tema extra. Silvestre, este fim de semana a Ordem vai ter caminhada do membro ao CPCA. Qual é o convite aos membros, o que tem a dizer aos membros sobre isso? Sábado vamos todos ou nem por isso? Sábado vamos todos, vamos caminhar. Nós somos aqueles profissionais que o nosso dia a dia é de muita pressão. Fazemos muito esforço intelectual, é uma pressão tão grande, estamos embrulhados nos números todos e mais alguns. Então, este dia da caminhada do membro CPCA é mesmo para nos divertirmos, para irmos tranquilamente, sem aquele formalismo do dia laboral. Vamos à Marginal fazer aqui o nosso desfile em grande estilo. Então, foram graças aos nossos patrocinadores, a KPMG, a Deloitte, a PwC, a Ernest Young, a Solange, o Dr. Tomás Faria, o Sr. Rui Santos, o Dr. Eros. Várias pessoas aderiram ao nosso pedido para acontecer este momento bonito. Se é membro CPCA
e não se inscreveu para a caminhada do membro, vai perder, Joel. Já estamos a distribuir as t-shirts já chegaram, tivemos que adiar, mas já ficou resolvido. Vamos à festa na Marginal, eu vou lá estar. Muito bem. Cristina Silvestre, Presidente do Conselho Diretivo da OCPC, é a nossa convidada desta edição do Contas na Hora. Logo, há quartas na ordem sobre o mesmo tema e com a mesma convidada, não perca, será online. Então, a todos, continuação da excelente quarta-feira. Cristina, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigada eu pelo convite, Joel, e vamos então à nossa caminhada de sábado. Muito bem. É assim, caro ouvinte, obrigado por sintonizar os 95.5 FM e acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Este programa regressa, se Deus quiser, próxima quarta-feira, às 11 horas, aqui na LAM. Até lá. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.